vou ler com vocês Números no capítulo 20, os versículos 7, 8 e 11. Antes de ler o capítulo, os versículos que eu vou ler com você, eu já gostaria até de falar as coisas que impediram essas pessoas de conquistarem aquilo que Deus tinha preparado para a vida delas. Primeiro delas, é óbvio que nós sabemos, é a desobediência. Isso quer dizer, queridos, que as promessas de Deus para as nossas vidas, elas são condicionais. Tem coisas que não são condicionais. Jesus vai voltar, não depende de você. Você queira, você não queira, você acredite, você não acredite, você goste, você não goste, Ele vai voltar. A palavra diz que Ele vai voltar. Agora, as bênçãos que Deus tem, as coisas que Deus tem preparadas para a sua vida, você só vai chegar lá e você só vai conquistar se você obedecer. Se você não obedecer, você não vai chegar lá, querido. Eu já quero te dizer isso, se você não seguir a palavra de Deus, se você não tomar a Bíblia como guia para a sua vida, você não vai poder cobrar de Deus e falar assim: Deus, a tua palavra diz isso a meu respeito, mas Deus vai te dizer assim: puxa, mas você não segue a minha palavra, então como que eu posso cumprir a minha palavra na sua vida? Então a desobediência é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Certamente, se você não obedecer a Deus, você não vai alcançar aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Eu dei um nome aqui a um segundo ponto e eu escrevi assim: contentamento antecipado. Se contentar antes da hora, estar satisfeito com o bom e não com o melhor, é um grande problema também nas nossas vidas, porque muitas vezes nós caminhamos um tempo com Deus e Deus faz algumas coisas em nossas vidas, Ele nos abençoa, nós começamos a viver dentro do plano dEle, e a gente se contenta, a gente diz: Deus, tá bom demais aqui, acho que aqui tá bacana, eu cheguei até aqui, puxa, ó Deus, de onde eu vim do nada, eu não tinha nada, minha família era bagunçada, desestruturada, eu constituí uma família, eu me formei, o Senhor usou a minha vida em tantas áreas, tá bom aqui. Mas isso eu quero te dizer que pode impedir a sua vida também de viver o melhor de Deus para a sua vida. E o terceiro, que nós sabemos que nós precisamos, e na vida cristã não existe maneira de alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas se nós não tivermos fé. Diga fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, meu querido, você não vai chegar a lugar nenhum. Quero te dizer porque as coisas com Deus são na contramão. Sabe quando você olha, você diz assim: não tem jeito de acontecer, é aí que Deus gosta de fazer, é nessa área, nesse momento que Deus gosta de trabalhar, porque justamente você vai ter que cair de joelhos e dizer assim, e reconhecer: puxa, se não fosse Deus que tivesse feito isso, certamente eu não teria conquistado isso, certamente eu não estaria neste lugar, certamente a minha família não seria abençoada dessa forma. Então, os seus olhos podem não ver, você pode não sentir, você pode achar que não vai dar certo, mas se você tiver fé, aquilo que está na palavra de Deus vai começar a acontecer na sua vida. Dois grupos que não entraram na terra prometida. Veja bem, o povo de Israel estava num cativeiro no Egito. Eles eram escravos, eles estavam lá servindo duramente, sofrendo. O povo de Deus, o povo que Deus escolheu, estava lá numa situação muito difícil. Mas Deus, Ele olha para aquele povo e Ele tem compaixão do povo, Ele escuta o clamor do povo, e nós sabemos dessa história já, mas eu gostaria de recapitular com vocês. Então Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua infinita graça, Ele levanta um profeta, Ele chama Moisés, Ele fala: Moisés está lá no canto, já velho, já não querendo mais nada da vida, e Deus o chama e diz: olha, eu tenho uma missão para você, e Deus dá a ordem a Moisés, e Moisés vai até lá o Egito, para tirar aquele povo do cativeiro. Moisés era a boca de Deus naquele tempo. Deus falava com Moisés e com Arão, e aquilo que Deus falava com Moisés e com Arão, Moisés ia lá e falava e replicava para o povo. Moisés subia lá no Monte Sinai e Deus falava com ele, e o Monte Sinai pegava fogo, ficava em chamas, e o povo assistia aquilo de longe e ficava impressionado, e Moisés descia do Monte Sinai e falava com o povo: olha, são estas e estas e estas e estas e estas ordens que Deus está dando. Foi no deserto que as leis foram criadas. Deus deu as leis para Moisés ali no deserto, entre o Egito e a terra prometida.
Prometida, Moisés transmitiu para o povo, e nós sabemos que muitas vezes, durante a caminhada daquele povo no Egito, o povo se corrompia. Moisés vinha e dava uma ordem ao povo e dizia: olha, Deus está falando assim, 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 Deus vai fazer assim, 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 Deus não quer que faça isso, 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 e o povo vibrava, e o povo concordava, e o povo chorava, e o povo reconhecia que Moisés era um profeta do Senhor, o povo reconhecia que Moisés era um homem de Deus. Passava um tempinho, bastava Moisés subir no monte, quando ele descia o povo já estava fazendo bezerro de ouro, o povo já estava adorando outros deuses, o povo era bagunçado, gente. E Moisés, ele conduz, ele guia esse povo pelo deserto. Ele foi um líder impressionante. E aí chega mais ou menos aqui onde eu quero ler para vocês, lá em Números, se você está com a sua Bíblia aí, no capítulo 20, os versículos 7, 8 e 11, que diz assim: e o Senhor disse a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu água copiosamente, e a congregação bebeu e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Parece tão pequeno. Moisés, ele desobedece a Deus. Eu, quando leio essa passagem, estudo isso, eu penso até que, puxa, bancada de Deus. O cara conduziu o povo pelo deserto aquele tempo todo. Ele aguentou aquele povo chato. Ele aguentou aquele povo incrédulo, que ele olhava para o lado, o povo já desviava, ele tinha que correr. Deus falava para ele: olha, eu vou destruir esse povo, porque esse povo é perverso, eles não me amam, eles fazem o que é errado. Então Moisés, com o seu rosto em terra, ele falava: Deus, não faça isso, não destrua o povo, tem misericórdia de nós. Então Deus vinha com sua bondade, com sua graça, com sua misericórdia, e dizia: tá bom, Moisés, eu vou deixar então o povo. E novamente o povo fazia isso, e Moisés clamava a Deus, e Deus perdoava o povo. Mas chega no momento onde Deus dá uma ordem a Moisés, quando Miriam morre, e o povo chega ali em um lugar onde não tinha água para beber, e o povo começa a reclamar, começa a murmurar, como eles faziam todas as vezes. O povo começa a murmurar com Moisés e começa a reclamar e falar: puxa, você tirou a gente lá do Egito, tudo bem, a gente estava lá servindo como escravo, mas aqui a gente não tem nem o que beber. Pô, você não dá nem água para a gente beber. Então Moisés vai lá e clama a Deus e fala: Deus, faça alguma coisa, porque o povo precisa tomar água, nem água o povo tem, o povo está reclamando, o povo vai me matar. E Deus diz assim: então Moisés, você faz o seguinte, você vai até lá a rocha, leva o povo com você, que é para eles verem que eu sou Deus e que eu faço maravilhas. Na verdade nem precisava, porque todos os dias o povo se alimentava, e quem alimentava o povo era Deus. O maná caía do céu, Deus conduzia o povo com nuvem, com fogo, e o povo mesmo assim desviava o seu coração do Senhor. Mas Deus dá uma ordem, diz: Moisés, vai lá e você vai falar a rocha para a rocha dar água, e a rocha vai dar água. Acredito que Moisés, no seu momento nervoso com aquele povo, já cansado, irritado dos anos de deserto, porque muitas vezes isso acontece com as nossas vidas também. Estamos cansados com a caminhada, estamos cansados de ouvir reclamações, estamos cansados de pessoas murmurando em nossos ouvidos, estamos cansados de pessoas criticarem, e aí muitas vezes agimos errado, agimos por sentimento, agimos por impulso. E eu quero te dizer uma coisa: você pode perder a bênção de Deus quando você age dessa forma. E Moisés, ele agiu assim, ele foi lá e bateu na rocha. Deus foi fiel com Moisés. Ele desobedeceu a Deus, Deus falou: diga a rocha. Ele bateu na rocha. Mas Deus, acredito que para honrar Moisés diante do povo, a água saiu do mesmo jeito daquela rocha. Mas então Deus disse para Moisés: olha aqui, eu dei uma ordem, você não me obedeceu, e por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Essa congregação não vai entrar na terra prometida. Você pode imaginar a cabeça de Moisés?
Pô, eu estava no meu cantinho quietinho. Deus vem, me chama lá na minha terra, me dá uma missão. Eu carrego esse povo, eu trabalho, eu faço tudo isso. Agora um errinho, pô, fiquei bravo lá, dei um soco na rocha. E agora Deus me disse que eu não vou conhecer a terra prometida. Olha, eu vou ler para vocês como foi a morte de Moisés. Lá em Deuteronômio 34, dos versículos 1 até os 5, diz assim: Então subiu Moisés das planícies de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade até Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Arão, a mesma coisa. Olha o que diz em Números, no capítulo 20, dos versículos 22 até o 24. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que te dei aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes contra a minha palavra, no tocante às águas de Meribá. Josué, lá em Números, no capítulo 14, 8, diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Se, ele não diz o Senhor vai nos colocar lá, mas ele diz: se o Senhor se agradar de nós. Basicamente ele está dizendo assim: se nós obedecermos a Deus, todas estas leis, tudo aquilo que Deus está dizendo que nós devemos fazer, tudo aquilo que Deus está dizendo que nós não devemos fazer, se nós obedecermos a palavra de Deus, nós vamos alcançar a terra prometida, aquela que Deus prometeu, que mana leite e mel. Então eu quero te dizer uma coisa: talvez você é um dos que estão aqui neste lugar, e quando fala de terra prometida, o crente gosta disso, a terra prometida que mana leite e mel, e o povo da glória, o povo fica de pé e pega fogo, o povo gira. Mas a parte da obediência, a parte onde obedecer às leis, a parte onde isso precisa estar, a sua vida precisa estar de acordo com a palavra de Deus, as pessoas muitas vezes não compreendem. Elas querem chegar lá, elas querem alcançar a bênção, elas querem viver o melhor de Deus, elas querem a terra prometida, porque a terra prometida é muito boa, ainda mais para um povo que era escravo, ainda mais para um povo que estava sofrendo. Com certeza, terra prometida, uma terra que mana leite e mel, brilhava aos olhos daquele povo. Aquele povo, com certeza, no meio daquele deserto, no meio daquele lugar seco, onde eles precisavam confiar em Deus todos os dias para comer, para beber, para sobreviver. Com certeza todos os dias eles levantavam os olhos e se perguntavam: puxa, será que Deus mesmo vai nos conduzir até a terra prometida? Com certeza um sonho, com certeza um desejo nos seus corações, mas isso não basta, querido. Não basta você querer, não basta você sonhar, não basta você desejar. Muitas vezes nós sonhamos sim, muitas vezes nós queremos, que eu quero com toda a força do meu coração viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, mas eu quero te dizer que isso não é o suficiente. Talvez você nem queira tanto assim, mas se você obedecer a palavra de Deus, você vai receber tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Não é se você goste, não é se você não goste, não é se está fácil, se está difícil, se você está fácil, você precisa obedecer. Se você não obedecer, você não vai chegar lá. Então aqui um grupo de pessoas que não chegaram, um grupo de pessoas que sonharam, um grupo de pessoas que ouviram de Deus através da vida de Moisés: olha só, eu tenho uma terra boa preparada para vocês. Vocês estão sofrendo, vocês estão passando por um momento difícil, olha só, mas eu tenho coisas boas. Um povo que sonhou, um povo que ouviu, um povo que viu o agir de Deus, um povo que viu Deus fazendo milagres e maravilhas.
grande parte deste povo não viu a terra prometida, eles não chegaram lá, eles não viveram um milagre, eles não viveram o melhor de Deus, porque eles desobedeceram. E na verdade, eu vou ler um pouco mais adiante, mas eu já vou adiantar para vocês, que a primeira geração do povo que estava no Egito, não entrou na terra prometida, porque quando Moisés ele manda os 12 espias, para espiar a terra prometida, para ver como é que estava a situação lá, e os 12 descem, e quando eles voltam para trazer as notícias de como era a terra, se dava para guerrear, o que dava para fazer, 10 deles voltam e dizem: olha, não tem jeito não, a terra é muito boa, a terra tem frutos, é maravilhosa, mas lá tem nefilins, tem gigante, não dá para a gente vai guerrear, a gente vai perder. Apenas 2 voltam e trazem boa notícia, que é Josué e Caleb. Eles falam: olha, puxa, são grandes, são poderosos, mas olha, Deus está conosco, vamos avançar que a gente vai conquistar essa terra. Mas por causa destes 10 que incendiaram o coração do povo, dizendo: olha, impossível, não tem jeito, o povo começou a murmurar, a Bíblia diz que Deus ficou bravo, ele ficou irado. Então ele disse: olha, essa geração não vai ver a terra prometida. E a Bíblia conta que Deus confundiu, eles ficaram na verdade perdidos no deserto durante 40 anos. Não é que eles caminharam no sentido certo durante 40 anos, a terra prometida está ali, vamos caminhar 40 anos, a gente vai chegar lá. Não, eles ficaram perdidos, porque uma geração precisava morrer ali no deserto, porque Deus havia falado que aquela primeira geração não entraria. O povo fica perdido durante 40 anos no deserto, para que a palavra do Senhor se cumprisse. Por causa do quê? De desobediência, de falta de fé. Eles olharam e não acreditaram. Deus ficou nervoso com eles. Então, você precisa obedecer. Se você está nessa noite aqui, você diz: Gui, eu gostaria de ver o melhor de Deus para a minha vida. Primeiro passo, obedeça. Obedeça. Independente se você goste ou não, fácil ou difícil, obedeça. Contentamento antecipado. Os cuidados para não perdermos no meio do caminho não nos perdermos no meio do caminho rumo à terra prometida. Lá em Números, no capítulo 32, eu vou ler com vocês dos versículos 1 até o 15. Diz assim: ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. E quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, e falaram-lhe, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo, Ebeon. Esse nome difícil da Bíblia, hein, gente? A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para o gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se temos achado graça aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão para a terra prometida. Moisés, porém, respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós sentados aqui? Porque pois desanimais o coração dos filhos de Israel, para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver a terra. Pois tendo eles subido até o vale de Escol, e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: de certo, os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, e o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais aumentardes o furor. O que eu acabei de falar para vocês. Olha a ideia que parte do povo tem.
Eles chegam perto da terra prometida. Eles percebem ali que ali era uma terra boa. Eles estão em um momento onde eles já tinham muitas coisas, tinham conquistado batalhas, as coisas já estavam bem melhor, eles já tinham seu gado. Então parte daquele povo vê uma terra muito boa antes de conquistar a terra prometida. Eles olham aqui e falam: puxa, essa terra está boa. Eu acho que a gente podia ficar por aqui mesmo. Por que a gente vai atravessar o Jordão? Por que a gente vai ter que guerrear? Por que a gente vai ter que trabalhar? Mas já trabalhamos tanto tempo, ficamos tanto tempo no deserto. Vamos falar essa ideia para Moisés: ó, Moisés, deixa a gente aqui quietinho, a gente fica aqui, e aí você passa com o resto do povo. E aí Moisés fala para eles: mas como assim? Deus conduz vocês durante 40 anos no deserto. O povo batalha todo junto. Agora na hora de conquistar, vocês querem ficar aqui sentados? E vocês querem que o povo vá lá e batalhem sozinhos? Moisés fica bravo com o povo. Mas agora eu paro para pensar: o melhor não era a terra prometida? Deus não havia falado que daria ao povo a terra prometida? Mas agora o povo já não está tão interessado na terra prometida. Como assim? E acredito que muitas vezes acontece em nossas vidas também. Por quê? Quando o povo saiu do Egito, logo no começo, eu não vi ninguém falando para Deus: ah, Deus, deixa a gente aqui no meio desse deserto, está uma delícia, o fogo está torrando nossa cabeça, não precisa vir dar pão, não precisa dar maná, está tudo certo, deixa o povo seguir, a gente fica aqui. Não, eu não vi nenhuma oração, não vi nenhum pedido desse a Moisés. Eu vi reclamação: sim, Moisés, você tirou a gente do Egito, devia ter deixado a gente lá, que pelo menos lá a gente comia, a gente bebia. Mas eu não vi ninguém dizendo: olha, deixa a gente aqui tranquilo, pode seguir, vai com Deus, a gente vai ficar aqui que aqui tá bom. Não. Mas a partir do momento que eles já tinham alguma coisa, a partir do momento que eles olham, eles falam: puxa, eu acho que nós não precisamos mais de Deus, nós não precisamos mais da promessa, está aqui aonde nós estamos. Eles decidem não prosseguir, eles decidem deixar a promessa principal, que era a terra prometida. Basicamente o que eu quero dizer é aquele cara que acha que não precisa mais de Deus. Lá no começo da labuta, lá no começo do trabalho, ele não tinha nada, ele batalhou, ele guerreou, Deus foi abençoando a vida dele, Deus foi fazendo ele prosperar, Deus abençoa a família dele, o homem ele se forma, ele arruma um trabalho, Deus prospera no trabalho, ele veio de uma família quebrada, destruída, o pai era alcoólatra, a mãe vivia na rua, mas ele não, Deus abençoou a casa dele, Deus trouxe uma pessoa, ele se casou, ele teve filhos, Deus prosperou a casa dele, ele foi abençoado. E agora ele vira para Deus e diz: Deus, tá bom, eu não quero mais, eu não preciso mais, agora eu vou seguir o meu caminho. Basicamente é isso que aquele povo estava dizendo: olha Deus, sabe aquilo que o Senhor tinha falado? Não precisa não, nós estamos muito bem e felizes aqui. Isso acontece conosco muitas vezes no momento onde não temos o que comer, no momento onde precisamos de Deus, no momento onde a doença bate na porta da nossa casa. A gente faz qualquer coisa, a gente clama, a gente diz: Deus, nós vamos te obedecer, Deus, nós vamos te seguir. Mas chega em um momento das nossas vidas onde parece que não precisamos mais de Deus. Ah, Deus já me prosperou, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas, minha família está tudo em ordem. Então a gente abre mão de Deus, a gente abre mão de caminhar com Deus, a gente abre mão de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. E aquele povo estava fazendo isso. Como eu falei, nós não vimos lá atrás o povo dizendo: olha Deus, deixa a gente aqui no deserto. Não, porque eles precisavam e eles dependiam de Deus para comer e para beber todos os dias. Eles não viveriam naquele deserto sem Deus. Mas agora, quando eles estão com o seu gado, quando eles estão fartos em uma terra que era boa, então eles decidem dizer: Deus, muito obrigado, o Senhor nos ajudou até aqui, agora pode prosseguir, nós vamos ficar por aqui, se contentando com o bom e não com o melhor. E muitas vezes nós fazemos isso também. Lá no começo nós queremos o melhor, lá no começo nós queremos viver intensamente para Deus, lá no começo nós queremos fazer tudo que é certo, a gente não abre mão de obedecer a Deus, a gente não abre mão, a gente quer seguir os planos de Deus. Mas chega um momento em nossas vidas que parece que a gente já não precisa de Deus tanto assim. Ah, Deus, tá bom aqui, me deixa aqui em paz. E muitas vezes perdemos o melhor, porque os nossos olhos são roubados por coisas boas. Lá no versículo, na primeira parte do versículo diz que eles viram uma terra boa. Cuidado com o que você vê. É como se nós andássemos num campo minado.
A terra prometida está lá, o que Deus tem preparado está lá. E o diabo, ele prepara bombas, ele coloca minas no meio do caminho para distrair a minha vida e a sua vida, para que a gente não chegue lá. Só que você acha que Deus coloca bomba feia no seu caminho? Pelo contrário, Ele coloca coisas para te distrair, coisas boas, mas que não são as melhores, porque não são de Deus. Aquele povo, ele olhou e viu uma terra que era boa, mas não era tão boa assim, porque não era a terra que Deus tinha preparado para aquele povo. Não se contente com o bom. Não ache que isso que você está vivendo é o que Deus tem para a sua vida. Talvez lá atrás Deus tenha falado com você, mas hoje você se contentou. Você diz: Deus, está bom por aqui, mas eu quero te desafiar e dizer: Deus tem o melhor preparado para a sua vida. Aquilo que Ele falou lá atrás para você, não pense que Ele não vai cumprir. Ele é um Deus fiel, e aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. Se você decidir prosseguir, se você decidir não parar, com certeza você vai chegar na terra que mana leite e mel, e vai se sentir realizado por estar no centro da vontade de Deus e no melhor lugar do mundo. Distrações são um grande problema nas nossas vidas. Eu vejo que o diabo, ele é astuto e sujo, porque certamente ele não vai colocar coisas ruins no nosso caminho. Ele vai abrir uma porta que parece ser uma porta muito boa, porque você não é tão burro assim, e você não entraria numa porta que é ruim. Mas o diabo, ele observa as nossas vidas e ele sabe, ele vai percebendo os planos de Deus para as nossas vidas. Ele vê quando Deus vai nos conduzindo, ele fala: puxa, acho que Deus vai querer usar esse cara para fazer isso. Acho que Deus quer levar esse... Não, isso aqui tá bom demais. Deus vai usar demais a vida desse cara, dessa moça. Não, peraí, já sei, tive uma ideia, esse cara gosta disso, né? O coração dele é roubado nessa área aqui. Então peraí, eu vou preparar uma coisa bem bacana para ele, que o coração dele vai se agradar bastante. Então ele vem com um presente maravilhoso para você, uma porta tão boa aberta para você, e você até agradece a Deus e diz: Deus, muito obrigado por essa porta aberta. Cuidado com as coisas que os teus olhos veem. Lá em Mateus, cadê? Eu anotei aqui, Mateus no capítulo 5, muito conhecido, nos versículos 29 e 30, diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te fizer tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Fé, último ponto. Números 32, dos versículos 7 a 15, diz assim: por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver a terra. Pois tendo eles subido até o vale de Escol e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. Eu já li, eu não vou ler de novo. Basicamente, aquele povo não creu. Agora eu fico pensando, como que aquele povo não creu? Durante 40 anos o povo, Deus cuidou deles. Eles não tinham de comer, não tinham de dormir, não tinham que beber. Enfrentaram exércitos maior do que eles, e Deus deu a vitória. Eles viram Moisés subir no monte Sinai, e o monte pegar fogo, e a nuvem, a glória de Deus descer naquele monte. Eles viram coisas que eu nunca vi, e acredito que você nunca viu também. E mesmo assim, Deus fazendo tudo isso, Deus operando milagres, Deus fazendo maravilhas, aquele povo não cria. Eles quando foram lá olhar, falaram: olha, a terra é muito boa, tem muitos frutos, mas não vai dar certo esse negócio não. Porque eles estavam baseando naquilo que eles podiam ver, eles estavam baseando em sentimentos, e a nossa vida cristã não pode ser baseada nos nossos sentidos, como meu pai falou aqui no domingo, os 5 sentidos que nós temos, a nossa visão, o nosso tato, o cheiro. A gente não pode se basear por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos.
A nossa vida tem que estar baseada na palavra de Deus, aquilo que Deus diz a meu respeito, quais são as promessas de Deus para a minha vida. O grande problema é que muitos, e a Bíblia diz isso, que o povo ele é vencido porque falta conhecimento. O povo é vencido porque falta conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Talvez você queira viver as promessas de Deus, talvez você queira viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, mas você nem sabe o que a palavra de Deus diz que é para você. Você não sabe das promessas, você não sabe o que Deus diz a seu respeito, mas você quer receber. Certamente você não vai receber. Você precisa acreditar, você precisa ter fé, que senão você nunca vai conquistar aquilo o que Deus tem preparado para a sua vida. Com certeza, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas não vai ser fácil de conquistarmos, porque ao mesmo tempo que nós vivemos nesse mundo e Deus quer nos abençoar, o diabo ele tenta nos enganar a todo momento, ele tenta levantar circunstâncias para roubar a nossa fé, para nos desanimar. E se você não acreditar, se você não confiar na palavra de Deus, mesmo quando você olha e você diz, Deus, não tem jeito de acontecer, Deus, o Senhor me disse, mas está parecendo que nada acontecer, mas mesmo assim, se você continuar acreditando, Deus é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele falou, e Ele fala na palavra dEle. Por isso, você precisa ter fé, e a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem ter fé. Quando você reúne assim numa igreja, você diz, quantos têm fé? E o povo levanta a mão, e o povo brada, o povo dá glória. Mas a fé, a Bíblia diz que a única forma de recebermos fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Fé na palavra de Deus, não fé nas circunstâncias, não fé naquilo que os meus olhos podem ver, não fé naquilo que o meu chefe me diz, não fé naquilo que o mundo me diz, que o jornal me diz, mas fé na palavra de Deus. Aquilo que Deus disse, certamente Ele vai cumprir. Mas para que a gente ande debaixo dessa palavra, realmente acreditando, quando a situação contrária, a adversidade bate à nossa porta, nós precisamos realmente estarmos apegados na palavra de Deus. Assim a nossa fé se torna uma fé inabalável, e a gente alcança tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Não, amém? Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? Certamente aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, e Ele vai terminar na sua vida. Mas é condicional. Ele vai terminar se você decidir viver para Ele, se você obedecer a palavra dEle, se você tiver fé nos momentos onde o mundo diz que não, aonde o médico diz que não, aonde as pessoas dizem que não, aonde o mercado diz que não. O mercado diz, está quebrado, não tem jeito, mas Deus te prometeu. Deus, Ele disse algo na palavra dEle. A palavra dEle é loucura, é loucura. Mas se você colocar a sua vida sobre esta palavra, é uma promessa, é uma promessa. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você, certamente Ele vai cumprir. A conclusão de tudo isso que eu te falei é: primeiro, obedeça a Deus. Segundo, não pare antes da hora. E creia que aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Para terminarmos, em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 40, diz assim: guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e que prolongues os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Amém? Essa palavra eu deixo para você. Guarde os estatutos, guarde os mandamentos, para que te vá bem, não só a você, mas a tua casa, a tua família, os teus filhos. E se você fizer isso, certamente você vai alcançar a terra prometida. Certamente você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Você recebe essa palavra? Feche os teus olhos em nome de Jesus.